Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Matos, o aquidauanense mais sexy do planeta. Está solteiro ou está casado? Que pergunta tosca, hein? É óbvio que ele tá solteiro. Tudo bem, tio? Bom dia, Thiago. Bom dia, Fernando Blanc. Eu ouvi atentamente o André, né? E, Fernando, eu nunca estou solteiro, eu sempre estou comprometido, né? Não estou casado, mas sempre estou comprometido. Bom, Thiago, ouvintes da Rádio Futebol na Canela, eu ouvi o André e, lógico, vamos ouvir os outros candidatos a presidente da federação. Só que eu gostaria que cada um deles, né, e eu vou dar essa sugestão aí a você e ao Blanc, para que coloque isso aos candidatos, que eles assinem uma carta registrada em cartório que irão realizar aquilo que estão prometendo. Porque políticos prometem e nunca cumprem. Essa é uma realidade da política de uma forma geral. Agora, eu duvido que eles se comprometem a fazer esta carta assinada e registrada em cartório que irão cumprir aquilo que prometeu. Em detrimento a nunca mais concorrer a um cargo público. Eu duvido que façam isso. Por quê? Porque eles prometem e jamais irão cumprir tudo aquilo que prometeu. Então eu gostaria que fizessem isso. Tá? Eu gosto muito do André, né? Gosto da administração dele no Costa Rica, é um cara do bem, ninguém está falando que é um cara do mal. Mas a gente tem conhecimento da política de uma forma geral que eles prometem e não cumprem. Né? Então gostaria que assinassem uma carta registrada em cartório para cumprir com aquilo que vão prometer para a gente aqui, né? Para os ouvintes, para os clubes, para o desportista sul-mato-grossense. É isso aí, Thiago, Blanc, e um bom dia também ao Paulo Sérgio aí. Peraí, é o Gilmar, Paulo Sérgio Teles, né? Peraí, só poder. Tem político que vai lá, faz vai lá do cartório, registra e não cumpre nada daquilo que registrou, viu, Gilmar? Tem isso também. Não, mas não é, mas aí aquele parágrafo que eu coloquei lá no final. Nunca mais poder concorrer a um cargo público, né? E aí, será que estão dispostos? Gilmar, né? Já o Teles ao vivo conosco, tá? O horário do Teles passa a valer só 10 horas, tá? Essa meia hora que todo mundo vai ter, o Teles já vai dar o bom dia, mas só para complementar, Gilmar, tem mensagem para você, viu? Você chegou com os dois pés na porta, né, Gilmar? Aí o Odair Martimiano, nosso companheiro diário, né, do Bate-Bola 106, manda aqui, Gilmar, até os políticos eles assinam e não cumprem. Tá te dando razão aí, Gilmar. E aí, faz o quê? É complicado, Thiago e Fernando, é complicado isso, né? Mas aí teria aquele parágrafo lá no final, né? Que eles não poderiam mais concorrer a nenhum cargo público se não cumprisse aquilo que prometeram. Claro, a gente sabe, né, que isso aí é um sonho quase que impossível de ser realizado. Deixa eu dar um bom dia aqui pro Teles, o Thiago, Paulo Teles, claro. Daqui a pouquinho nessa entrevista. Ele perguntou em off para mim, Thiago, se tem vaga para ele aqui na rádio como repórter. Eu falei, agora tem que perguntar, você quer ser presidente da federação ou você quer ser repórter? Bom dia, Paulo Teles, seja bem-vindo à Rádio Futebol na Canela. Eu busco curtir mais cerveja. Bom dia, consegue me ouvir? Perfeitamente. Opa, bom dia ao Thiago, bom dia a você, Fernando, bom dia também ao Gilmar. Cara, eu não entrando ainda na discussão, toda a questão ser presidenciável ou não ser, candidato a presidente, mas eu tenho um desejo antigo, né? Desde a época que eu comecei no futebol, em 1999, eu sou admirável, inclusive, do trabalho de repórteres, de jornalistas esportivos, principalmente, no geral, os repórteres esportistas aqui do estado do Mato Grosso do Sul, que são
verdadeiros abnegados por nosso futebol, que há tanto tempo sofre nos campos sem estrutura, nos estádios sem estrutura e principalmente tirando dinheiro da sua família para levar informação para todos os torcedores do nosso estado. Então, eu tenho uma admiração muito grande pela categoria de vocês e tenho um desejo. Se algum dia alguma rádio ou algum site, né, me der essa oportunidade de ser um repórter, eu gostaria sim, e já deixo aqui reafirmando aquilo que eu falei em off com o Fernandinho. Agora, ô Thiago, esse Fernandinho é traíra, né? Você sabe uma vez, e ele vai saber o que eu vou falar, ele sabe uma vez, tinha um treinador do Operário que veio aqui, foi até nosso amigo. Valdemar das Almas. Eu vou até, era da Rui Barbosa, um barzinho, parou eu e o Alceu Bueno, estava indo para casa, e tava Paulo Teles, tava o finado, tava o Paiva, né, e o Valdemar das Almas, o menino lá da Ipiranga, né, o Alexandre da Ipiranga. Alexandre. Conta a história. E ali, depois de uma reportagem desse rapazinho aí, rapaz, infelizmente o meu colega acabou sendo demitido. Não tinha nada demais, era uma reunião de amigos, conversa, tomando uma cerveja. Em off, Thiago. Agora eu falei um negócio em off com ele. Ele veio esparrama assim, passou a audiência inteira, pô. E o presidente era o finado Roberto Wolff. Isso, exatamente. Aí o Roberto Wolff veio falar comigo lá no aeroporto depois de campeonato. Ele fez aquilo pra eu mandar ele embora. Essa história é boa. É boa. Ô, Teles, seria uma honra ter você na equipe. O problema é que é muito palmeirense na equipe já, entendeu, cara? Eu tenho o Giriza, a palmeirense, cara, tá louco. Aliás, ontem o Palmeiras é largo, hein, cara? O Criciúma no finalzinho empatou o jogo. Teles, primeiro agradecer você. E ó, é preciso que você tenha compromisso e compostura, porque o Alexandre Cabral não vai poder estar aqui se você chamar alguém de babaca, entendeu? Então, por favor, você se segura aí, viu, Teles? Babaca é você. Idiota é você. Tem história, né? Tem história. São 9h57 minutinhos da manhã, estamos no Futebol Cerveja, hoje diferente, claro, porque tem eleição, uma eleição sui generis na Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, sui generis, né? Porque o estatuto diz que vale 27. E aí tem eleição em 24, eu não sei como isso. E é bom, viu, Thiago? A gente vai, Gilmar e Thiago, vamos explorar bastante o Paulo Teles, porque ele é advogado, ele viu que o futebol não dava porra nenhuma, foi estudar direito, então a gente tem como explorar ele na letra fria da lei, o que diz a lei. Então nós vamos ver como que ele vai se comportar como advogado e advogado presidente se ele for eleito, é lógico, né, Thiago? Teles, nós colocamos aqui um mínimo de 20 minutos e máximo de meia hora para cada candidato. Nem todo mundo às vezes tem a destreza de falar por meia hora, a gente conhece você, mas a gente quer saber se você concorda com esse tempo, Teles. Concordo, tranquilo. Perfeito. Então, pra gente começar, Teles, se identifica, por favor, quem é você, porque muita gente, o Ceni Mora no Céu já tem uma década, infelizmente, né? Quase uma década. E muita gente não sabe quem é você, de onde você surgiu. Então, por favor, diga quem é você, Paulo Teles, e por que você quer ser presidente da federação. Primeiramente, Ricardo, Thiago, aliás, Ricardinho tem um... A lenda. Grande com ele, mas às vezes eu confundo aí o nome. Mas o Thiago, Fernando, Gilmar e todos os seus ouvintes, e também, né, o pessoal da internet que está nos assistindo. Primeiramente, eu quero deixar registrado, Thiago, que eu estou no celular, né? Se meu telefone toca, se caso cair, eu retorno depois novamente. E gostaria também que, se caso caísse, o tempo fosse parado e fosse acrescentado. Segundo, eu me chamo Paulo Sérgio Teles, sou hoje advogado,
mas sou administrador. Fui gestor de clubes durante 14 anos, principalmente no Centro Esportivo Nova Esperança, de 1999 a 2005, e depois vice-presidente do Clube Esportivo Nova Esperança. O Centro Esportivo Nova Esperança foi o primeiro clube empresa do país, fundado em 1999. Depois disso veio o Cuiabá e também, junto conosco, veio o Brasiliense. Foram os 3 primeiros clubes empresas que se formou ao longo, principalmente na virada da década de 99 para 2000. Nós começamos o trabalho lá na cidade de Jardim, depois nós transferimos para a sede aqui em Campo Grande. Nesse período de gestão, eu consegui, de imediato, 3 títulos de campeonato estadual, 2002, 2003 e 2004. Tive várias participações na Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série C, Copa São Paulo, foram inúmeras, revelação de atletas, jogadores, tanto para grandes clubes do futebol brasileiro, como também para clubes do exterior, do Japão, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Itália, Coreia do Sul, enfim, vários jogadores, e alguns deles ainda, apesar do Ceni estar morando no céu há 10 anos, que apenas por coincidência, e não apenas aqui se gabando, nada, longe de mim disso, quando eu passei a presidência para o outro presidente que me sucedeu, a administração geral, infelizmente em 2015 ele rebaixou o clube e em 2016 ele fechou e ali se encerrou as atividades até os dias de hoje. Pode ser que amanhã ele retorne. Então, eu sou gestor esportivo primeiramente, administrador e agora exerço a função de advogado criminalista, onde eu tenho minha vida própria, tenho minha atividade própria e sou candidato a presidente da federação neste momento, primeiro porque eu nem iria disputar essa eleição. Não vou entrar no mérito, embora o Fernando tenha feito aí a introdução de querer explorar juridicamente essa questão, não vou entrar nesse mérito, porque entendo, como ponto de vista jurídico, existem algumas situações que não serão relevantes neste momento, mas sou candidato a presidente da federação porque é a regra do jogo do momento, né? Abriu-se um edital, houve uma alteração estatutária, e aí, né, embora eu discorde da forma como foi apressadamente, muito rápido, a toque de caixa, né, fazer uma eleição muito rápida, não teria essa intenção neste momento, principalmente porque é uma administração tampão, né? Por mais que nós, todos os 7 candidatos, tenham boa vontade e tenham intenções de querer realmente administrar a federação, mas é um processo tampão e isso vai dificultar muito a administração de quem quer que esteja à frente da federação. Então, sou candidato neste momento porque a regra do jogo neste momento é isso. Se amanhã judicializar essa situação, ela é outra conversa. Mas neste momento existe um edital, nós temos os requisitos, somos qualificados para isso, para poder postular essa candidatura. Tenho um legado muito grande. O Ceni foi o único clube particular da história de Mato Grosso do Sul que tem estádio próprio, que tem CT próprio, não teve dinheiro público construído ali. Obviamente que existia um patrocínio do grupo do Reverendo Moon, que patrocinava essa entidade, mas com a minha gestão e também das pessoas que estavam junto comigo administrando o clube, nós conseguimos fazer um CT com 6 campos de treinamento, tivemos mais de 1.200 crianças e alunos nas escolinhas que nós montamos em Campo Grande, no interior do estado do Mato Grosso do Sul. Dessas escolinhas nós formamos muitos atletas e alguns deles ainda estão jogando pelo mundo afora. Então eu tenho condições de
demonstrar para os dirigentes de clubes que não me conhecem ainda, que não conhecem minha história, que chegando à frente da federação, nós podemos fazer uma administração, mesmo que tampão, mesmo que até 2027, uma gestão de qualidade, de profissionalismo e principalmente de transparência com aquilo que é público, com aquilo que é notório dentro do nosso esporte. São 10h04 da manhã, estamos no Múltiplo Futebol e Cerveja, na Rádio Futebol na Canela, estamos entrevistando o Paulo Sérgio Teles, candidato a presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. Antes, já conversamos com o André Baird, ex-presidente do Costa Rica, afastado porque ele está concorrendo. Eu quero dar uma só opinião. Para mim, a eleição deveria ser depois do estadual de 2025. Tampão. Não havia e não há necessidade de chamar uma eleição agora. Isso não há. Isso é modus operandi para quê? Para quem está no poder, siga no poder. É minha opinião. Agora vamos para a pergunta de fato. Fernando, e aí? Só fazer um adendo, tá? Só fazer um adendo. O estatuto anterior, e aí tá a bagunça, né? Que a gente não sabe qual que tá vigente. O estatuto anterior diz que o presidente ele pode se afastar no máximo 180 dias. E esse prazo vence dia 25 de novembro, que é quando vai tomar posse o novo presidente. Então, por força do estatuto anterior, precisava sim, porque o Cesar foi destituído, né? Então, ou o Cesar voltava, ou tinha que ter eleição só por esta razão. Mas como tá uma bagunça estatutária, eu não sei qual que tá valendo, talvez o Teles, inclusive, possa falar, porque o André já falou. Diga lá, Blank. Muito bem. Paulo, o senhor se formou em Direito, então eu vou fazer uma pergunta, porque é o seguinte, toda vez que qualquer pessoa vai tomar posse em um cargo diretivo, ele tem que conhecer as funções desse cargo diretivo e quais as leis que regem a ele exercer esse cargo diretivo. Correto? Então, está na Lei Geral do Esporte, não sou eu que estou dizendo, é a Lei Geral do Esporte, a antiga Lei Pelé. Tá. Para um clube participar de uma assembleia para poder formular a próxima competição, tem que ter em mãos laudos de estádio onde vai jogar, tem que estar com a sua prestação de contas em dias, no site da entidade promotora e no próprio site do seu clube. O que nós vemos corriqueiramente, é que os clubes vão para o arbitral, sem estádio, sem laudo de estádio, sem pago anuidade, sem nada. O único clube que chegava no arbitral com isso era o Ceni. Isso eu estou de prova. Tá. Porque se o Paulo Sérgio Teles amanhã assumir a cadeira da federação, vai ser paternalista, igual o Cesário foi, igual o Petrola está sendo paternalista, passar a mão na cabeça e vamos fazer o arbitral e vamos estrear em fevereiro, em janeiro, com estádio ou sem estádio, ou só vai jogar estadual as 5 equipes que colocou tudo em ordem, ou vai adiar o início do campeonato, chamar o novo arbitral até que as 10 equipes estejam regularmente em dia, como diz a lei, não sou eu. Muita boa pergunta, Fernando, você está de parabéns. Primeiro, porque você é testemunha disso, e eu acho que demais jornalistas também sabem disso. Enquanto administrador do Ceni, e depois, junto com o Rodrigues, presidente do Ceni também, nós éramos um dos poucos clubes que tínhamos o balanço publicado e também o laudo publicado, inclusive do estádio Olho do Furacão. Inclusive, nós somos campeões em 2011, dentro do Olho do Furacão, colocando mais de 4 mil pessoas no estádio Olho do Furacão na vitória contra a Aquidauanense. Então, nós já sabemos como que faz. O que ocorre... Oi. Paulo,
Sim. Não, vocês não foram campeão dentro do Olho do Furacão. Vocês foram campeão no estádio Noroeste. A final foi aqui, a segunda partida, tá? A primeira partida 3-1 pro Ceni no Olho do Furacão e a segunda partida foi aqui em Aquidauana, 2-0 Aquidauanense. Perfeito, Gilmar. Só que eu estava relacionando que a final foi que são 2 jogos, né? 2 jogos. O primeiro jogo nós ganhamos de 3-1 dentro do Olho do Furacão e depois nós perdemos o jogo lá em Aquidauanense, mas pela vitória que nós tivemos dentro do Olho do Furacão, nós somos campeões lá. Se nós não tivesse ganhado ali, nós não teríamos sido campeões lá. Mas o importante é que tinha o laudo, Gilmar. Tinha o laudo, nós nos esperávamos sair o arbitral, convocar a Assembleia, fazer a tabela, preparar tudo e depois ia correr atrás dos laudos. Nada disso, não. Nós tínhamos antecipadamente tudo feito com um ano e meio atrás. Isso é de parabenizar toda a diretoria do Ceni quando estava lá presente, trabalhando unida. Depois que desuniu, deslanchou o negócio. Então, a minha proposta é que, tomando posse imediatamente da federação, primeiramente, nós vamos convocar junto o TJD, os membros do TJD. Segundo, vamos formar um corpo jurídico independente. Vamos trazer os dirigentes de clubes que estão tendo dificuldade em aprovar os seus laudos. Qual o caminho que estão tomando lá na sua cidade? Iremos estar totalmente disponível a procurar o prefeito da cidade, o Ministério Público da cidade, o Corpo de Bombeiros da cidade, enfim, fazer uma junta jurídica juntamente com o TJD. Já estendo o meu convite para eles a partir de agora, através do seu programa, para que nós possamos antecipadamente, não depois que saiu a tabela, não depois que saiu o arbitral, e aí sim correr atrás, porque o senhor não me avisou. O presidente pega e fala assim, o diretor de competições fala assim, não, presidente, a responsabilidade é sua, o senhor não me avisou. Então, para que isso não ocorra, o paternalismo, Fernando, eu acho que tem que ter. Nós não podemos ser ferro e fogo, senão nosso futebol não vai para lugar nenhum. O que nós temos que tentar é consertar algumas situações que nós já sabemos que lá na frente vai dar problema. E não é de hoje, são 20 anos que dá problema. Será que nós vamos continuar com 21, com 22, com 23, com 24? Não. Então tem como resolver através principalmente de assessoria e de orientação jurídica. Lógico que se, caso dessa forma, o presidente ou a sua administração não tomar providências, não se adequar dentro da lei, não é o presidente da federação ou o diretor de competições que vai puni-lo, não é isso não, é a lei. A lei hoje ela veio para poder ordem no Brasil inteiro, no estado inteiro, é uma lei federal, não é uma lei local, não é municipal nem estadual. Ou ele se adequa, ou ele se ajusta, ou ele faz a coisa correta dentro da lei, ou ele vai arcar com as consequências no rigor da lei federal. Então, para isso, nós vamos criar uma junta jurídica e essa junta jurídica vai estar auxiliando os clubes para que possa resolver os problemas e quando começar o estadual, realmente possa ter o seu grande patrimônio, né, que é o seu grande investimento, que é o torcedor torcendo para o seu time e vibrando com as vitórias ou chorando nas derrotas dentro da sua casa, com o torcedor podendo pagar o ingresso e contribuindo com a renda para o clube. Gilmar Matos, sua pergunta para Paulo Sérgio Teles. Ô Paulo, você é um cara super inteligente, né? Percebe-se, qualificado, né? Uma boa intenção. Eu digo para você que hoje no Mato Grosso do Sul, talvez nós tenhamos 2 estádios por onde eu passei que tem condições de sediar uma partida de futebol profissional. O estádio de Costa Rica e o estádio Ninho da Águia, né, onde as cabines de rádio são bem cuidadas, o gramado é bem cuidado, o estádio é bacana, né? E demais eu não vejo outros estádios com essas mesmas condições. Então é difícil para o presidente da federação tocar o futebol do Mato Grosso. Muito difícil, muito difícil. A situação hoje é complicada. O Fernando foi perfeito na pergunta, né? E eu quero acrescentar algo
que o torcedor nos cobra, né? Que as pessoas pedem pra gente, perguntam pra gente na rua, né? Porque na hora que, presidente, até falei antes, na hora que todo mundo, olha, estou te chamando já de presidente, viu, Paulo? Na hora que, Paulo, todo mundo que é candidato, todo político, ele promete, né? Diz que vai fazer, promete. O Paulo estaria disposto a assinar uma carta compromisso registrada em cartório que, se ele não cumprisse com o que ele prometeu aqui, ele renunciaria e jamais iria concorrer a um cargo público? O Paulo faria esse compromisso aqui? Ô, Gilmar, muito bem colocada a sua questão. E eu acho que isso tem que ser feito, inclusive, com todos. Mas, primeira coisa, Gilmar, eu prometo que vou fazer. Na minha história, dentro do futebol sul-mato-grossense, eu já fiz. Já fiz e te digo mais. Eu sou contra a continuidade de poder. Eu fui o único em 2006, que eu votei contra o Cesário. Está registrado em ata na Federação de Futebol. Se alguém quiser buscar, pode buscar no cartório que vai estar lá registrado. Fiz questão de assinar, fazer e colocar na ata que eu fui o único. Você sabe, se estiver ouvindo, ele sabe disso. Não nada contra, naquele momento, contra ele. Era a continuidade de poder. Entendeu? E em 2006 eu passei a presidência para o Rodrigues. E continuei vice-presidente do Rodrigues em 2010. Fiquei até 2014, quando aí eu saí e depois ele continuou e fechou lá. Então, não tenho problema nenhum em assinar qualquer documento que aquilo que eu estou falando me responsabilizando. E meus atletas, ao longo da minha administração, junto ao CN, sabem que eu sempre olhei dentro dos olhos deles, tanto os atletas, quanto os funcionários e quanto também os treinadores. Gilmar, nós ficamos até 2014, 14 anos à frente de um clube de futebol e nós não perdemos uma causa trabalhista. Nós tínhamos uma renda de $50 mil que nós recebíamos de patrocínio. Depois, com a venda dos atletas, nós tivemos mais. E com essa venda desses atletas, nós construímos um CT. O único CT do Estado. Tinha apenas o Operário lá nos anos vindouros dele, 70, e depois o Sene. Ninguém mais com dinheiro particular. Estou colocando dinheiro público. Né? Com dinheiro particular. Tinha a Vila Olímpica, né? Exato, tinha a Vila Olímpica. Perfeito. Então, depois ninguém mais. Não que eu não seja contra isso, jamais. Muito pelo contrário, sou a favor. Mas eu não tenho problema nenhum em assinar essa carta. E digo mais também, Gilmar e os ouvintes do programa. Caso, são apenas 2 anos do projeto Tampão, e me comprometo aqui, se tiver uma vírgula que não foi cumprida dentro do período que se me der a oportunidade de fazer um choque de gestão real, verdadeiro, transparente, profissional, que eu já fiz, já tenho história, já tenho legado dentro da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, eu não me candidato à reeleição. Isso é fato e verdadeiro. Então não tem problema, pode redigir o documento que for. Eu registro onde quer que quiser que esteja. Coloco público e pode publicar isso durante os 2 anos que vai estar no mandato tampão. Depois disso, vocês podem me dizer, você não cumpriu, está aqui, eu pego meu chapéuzinho, vou me considerar incompetente, coisa que eu não sou ao longo da minha vida, e vou tirar meu chapéuzinho e vou sair. Já agora, se você fazer a pergunta, eu quero mandar um abraço pro Daí Martimiano, mandar um abraço pro Paulo Teres, até fiz uma brincadeira aqui, Paulo Teres, depois eu vou mandar para você. E Gilmar, ele está lembrando que Costa Rica tem um grande, o gramado é bom, mas não tem cabine para imprensa não, tem 2 cabines lá que é para imprensa local e o resto lá a gente fica lá num lugar tampão lá que desconfortável. Pois não, Thiago Lopes Faria. Bem lembrado. 11 minutos aí de entrevista, pois não, Gilmar, o Teles vai ter uma sequência aí que ele vai ter que saber usar o tempo dele, diga lá. Não, legal. Agradecer aí a resposta do Teles e eu não tenho dúvidas da sua competência, porque eu acompanhei o Sene, né? Claro, eu sou de Aquidauana, torço pelo Aquidauanense, mas acompanhei o Sene e a sua gestão no Sene.
agradecer aí da resposta, né? E dizer que eu vou estar acompanhando vocês aqui, né? Ouvindo, mas vou ter que sair devido ao compromisso que eu tenho, tá? E aí o programa tá maravilhoso e essa oportunidade que estão dando, que vocês estão dando aí, que a Rádio Futebol na Canela está dando para os candidatos a presidente, é importantíssimo. E quem dera o torcedor estivesse acompanhando e os presidentes de clubes também. Com certeza, Gilmar. Forte abraço, viu, Gilmar? Tamo junto. Até a próxima. São 10h19. Vamos lá. Vai, Thiago. Teles, é o seguinte, artigo 13 do Estatuto atual, tá? O André Bairro já falou que tá uma zona. Somente serão elegíveis para cargos eletivos que compõem os poderes da federação indivíduos sem condenação por crime doloso em sentença definitiva que não sejam inadimplentes na prestação de contas de recursos públicos em decisão administrativa definitiva, que não sejam inadimplentes na prestação de contas desta federação, que não estejam afastados ou impedidos de ocupar cargos eletivos ou de confiança da entidade esportiva e que tenham reputação ilibada e reconhecida capacidade para exercício cujo respectivo cargo exigir. Teles, eu vou primeiro te perguntar do teu quintal, onde está a prestação de contas do Ceni? Porque o Ceni, mesmo não tendo atividade profissional, é o clube que arrecada o ano inteiro, porque tem atividade lá no CT o ano todo. Mesmo não tendo nenhum recurso de time jogando, é preciso emitir uma certidão de nada consta, como todo mundo. Eu não encontrei o site do Ceni e não encontrei a prestação de contas do Ceni no site da federação. Outra pergunta, baseado no artigo 13 do Estatuto atual, que eu repito, não sabemos qual está valendo. Teles, o Estevão Petralas é impedido, na tua visão, de concorrer ao pleito? Thiago, primeiramente com relação ao Ceni. Eu saí da administração do Ceni em 2014, havia um pleito político naquela época, fui ajudar um candidato a prefeito e me afastei, depois disso nunca mais retornei lá. Inclusive, fui impedido, de entrar dentro do CT, coisa que eu me dediquei noite e dias, não foram só dias não, noite, dias e final de semana para conseguir construir aquilo e fui impedido daquilo lá. Depois entrei numa briga judicial, que durou até agora, 2024. Então, portanto, eu não faço parte da diretoria do Ceni desde 2014. Desde 2015. Então, não sei te precisar onde está a prestação, a atual diretoria se fez prestação, não sei. Sinceramente, não sei. O que eu posso te afirmar, categoricamente, que antes de 2014, isso era religiosamente feito. De 2000 a 2014. Inclusive, a título de informação... Paulo. Só um adendo. Você não pensa em ser cassado por esse motivo? Porque você é o candidato, você se enquadra por ter sido presidente do Ceni pelo período que o Estatuto prevê, correto? Como que você é candidato do Clube Esportivo Nova Esperança sem o Clube Esportivo Nova Esperança cumprir suas obrigações da Lei Geral do Esporte? Você não tem medo de ser cassado por esse motivo? Paulo, eu acho que não tem uma coisa, outra coisa. O Paulo Teles era responsável até 2014. Ponto. Ele é apto a concorrer à presidência por já ter sido dirigente por mais de 3 anos. Exatamente. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Exatamente. Bem colocado, Thiago, e bem colocado também, melhor colocado ainda pelo Fernando. Eu respondo por aquilo que eu fiz, não por aquilo que os outros vieram fazer de bem ou de mal. Então, não respondo por isso. Enquanto estava à frente, isso era religiosamente colocado. E os resultados estão aí, está todo mundo aí, está categórico. É só buscar na internet, é só dar um Google ali, Paulo Teles do Ceni, que vai ter 500 material, inclusive até uma operação da Polícia Federal, que eu respondi por 10 anos. Né? Porque certamente as coisas vão se tornar públicas, as pessoas vão pesquisar e lá vão olhar e vão perceber que conseguir provar por N fatores que nós conseguimos solucionar esse problema, inclusive com a Polícia Federal.
Então não tem, me coloco. E outra, o atual estatuto, ou o ex-estatuto, né, tanto um quanto o outro, diz que o candidato a presidente da federação, independente do ano, nesse caso, comparando os dois, teria que ter sido presidente de clubes de futebol. Ele não fala o ano, ou seja, o cara se foi presidente do clube lá em 77, se ele hoje, no novo estatuto, foi de 77 a 2000, 77 a 80, ele pode ser candidato à federação. O estatuto diz isso. Então, eu fui presidente de 2000 a 2005 pelo Centro Esportivo Nova Esperança. Nesse período, eu fui tricampeão estadual. 2002, 2003 e 2005 como presidente. E depois hexacampeão estadual como vice-presidente e diretor de futebol e diretor administrativo do Clube Esportivo Nova Esperança. Então, eu estou credenciado para poder postular conforme a regra do jogo. Com relação ao Estevão Petralhas, eu não tenho autorização e não me acho competente em emitir qualquer opinião com relação a qualquer candidato. O que eu venho nessa situação é mostrar para que os dirigentes possam me dar a chance de apenas 2 anos, fazer um choque de gestão realmente, uma gestão transparente, uma gestão profissional, trazer para dentro da Federação de Futebol gente competente, profissional, gente capacitada, que além de buscar os recursos fora do Estado, manter e aumentar os recursos do governo do Estado e também fazer um trabalho junto às prefeituras de cada município para que o nosso futebol possa evoluir cada vez mais. Faltando 4 minutinhos para terminar a entrevista, Thiago. Pergunta final, Blank. A última pergunta sobre isso. Eu sou contra o dinheiro público a patrocinar esporte profissional, seja em qual área que for. Estou a favor do dinheiro público do Estado patrocinar categorias de base, clubes, financiar, ajudar, estruturar. O Paulo Telles é contra ou é a favor do dinheiro público? E se for contra, tem um projeto para desmamar isso? Porque hoje é o mal necessário. Não sou contra e não acho o mal necessário. Não sou contra. E vou explicar por quê, apesar do tempo já ter excluído, muito pequeno. Mas vou tentar explicar o mínimo possível. Primeiro, o futebol é uma inclusão social. O governo federal, estadual, municipal gasta com tanta porcaria dinheiro jogado fora. O que acontece é que o dinheiro é mal distribuído no futebol, do modo geral. Então, usar esse dinheiro público para que realmente fomente o emprego, para que realmente fomente o professor na categoria de base, para que fomente as despesas que o presidente de clube tem com o trabalho social que é formado nas bases dos clubes. Uma criança que pratica futebol, ela não vai estar envolvendo com o mundo da droga. Olha o lucro que dá, a de despesa que dá para o Estado. Eu sou advogado criminalista, Thiago e Fernando. Eu sou advogado criminalista. É impressionante a quantidade de jovens que estão sendo presos por porte de cocaína, de maconha. Enfim, se tivesse investimento realmente social dentro do futebol, e isso pode ser inclusive dentro do futebol profissional, mas distribuído para poder gerar renda para o pessoal da imprensa, melhorar a cabine de imprensa, melhorar os estádios, melhorar o salário do professor, o salário do jogador. Tem jogador que vem jogar no nosso estado, Fernando e Thiago, nem por um salário mínimo ele vem jogar. Entendeu? Então, quando o governo do estado investe num clube de futebol, seja ele profissional ou seja ele amador, ele está fazendo uma inclusão social de fato. Agora, quando esse investimento chega, ela tem que ser melhor distribuído para que todos possam sair ganhando, o que infelizmente às vezes não chega, né? Então eu sou a favor do investimento do Estado, sempre defendi isso, desde a época quando nós não tínhamos, lá em 2000, 2001, 2002, quando não tínhamos essa situação do investimento. E, juntamente com a administração profissional competente, qualificada, nós temos dirigentes aqui do Estado que estão morando na Europa, né? Olha o potencial que nós estamos tendo, um dirigente esportivo que mora na Europa. Se nós pudermos fazer um trabalho profissional, esse dirigente pode trazer investimentos de fora e também levar nossos atletas, seja do operário, comercial,
da Viraí, do Ivinhema, de outras agremiações que não é a dele, para que o nosso futebol cresça. Então, se nós temos já gente capacitada, qualificada para isso, por que nós não vamos explorar? Então, essa gestão que nós queremos fazer é fortalecer o governo do Estado, fortalecer o governo municipal e buscar também recursos no governo federal, porque existe recurso no governo federal para fomentar tanto a melhoria dos estádios, que existe um projeto, lei específica para isso, quanto também para poder fomentar a categoria de base, que um jovem jogando é um jovem sem droga. Como nós interrompemos o Teles em 3 oportunidades, eu tenho que fazer uma pergunta que é da equipe, e eu vou dar esse espaço pro Teles. E Teles, eu vou te mandar uma mensagem do ouvinte, agradecendo aqui ao Ângelo Araújo. O Ângelo mandou uma pergunta que trata do tempo do Ceni. Ângelo, eu vou passar pro Teles a pergunta, tá? E aí o Teles, fora do microfone, ele responde, a gente encaminha, ou ele fala diretamente com você. Mas Teles, é que é uma pergunta comum a todos, tá? E eu tenho que fazer por uma obrigação. Que o Thiago Alcântara, nosso companheiro, fez a respeito da base, né? Como que você pensa em fomentar a base e o legado da Copa, que é a pergunta que o Ivair Alves fez, nosso comentarista também. Tá lá, estão mexendo, você pensa em mudar a sede para lá, então é 2 em 1 porque uma tá envolvida com a outra, né? É o local onde deve ser o CT da base e se você pensa, caso eleito, levar a sede da federação, que, nossa, parece que o mundo mudou porque a federação saiu da 26 para 14, né? Mas não tem sede própria, não mudou nada de efetivo. O que você pensa, por favor? Primeiro que a mudança da federação não tem material, né? Onde for que estiver, pode ser numa favela, quando pode ser na mansão, se não mudar as pessoas, a atitude vai ser a mesma coisa. Segundo, o legado da Copa maravilhoso, espetacular, temos que agradecer e manter, assim, se puder diminuir despesa com aluguel lá no legado da Copa, perfeito, não vejo nada contra isso. Segundo, que hoje a tecnologia, inclusive nós estamos sendo testemunhas disso, estamos conversando em cada lugar, nós podemos alinhar reuniões, podemos fazer atividades todos pela internet. Então a distância hoje não é tanto problema. E o projeto social da base é investimento naquilo que eu falei, é buscar recursos fora, usar os recursos humanos que nós já temos dentro do Estado. Nós temos aqui 4, 5 dirigentes que são capacitadíssimos para isso, né? Não vou citar nome para dizer que eu estou querendo coagi-los a meu favor, mas eles sabem que são capacitados, eles sabem disso, e nós temos que usá-los dentro da Federação de Futebol para que, num todo, na categoria de base, nós possamos formar esses atletas, qualificá-los os dirigentes, qualificar os presidentes, preparar esses atletas como eu preparei na época do Ceni e mandar para fora, e esses recursos que vier. Porque além de você preparar o atleta, o Thiago, o Fernando, você sabe que você tem um clube de formação. Se você não tiver o certificado da CBF, você vai perder para os grandes clubes, você vai gastar o dinheiro que você gastou do seu bolso, da sua família, e o dinheiro não vai chegar na sua escolinha, não vai chegar no seu clube. Então essa junta jurídica que vai ser composta para poder entender todo os trâmites da federação também vai auxiliar os clubes a se tornar um clube formador. Porque não adianta ter só a base, não, e não ser um clube formador com certificado da CBF e com certificado da FIFA. Um clube que leva o Paulinho lá para Portugal, quando ele for levar o jogador para lá, primeira coisa, os caras vão perguntar: ok, seu Thiago ou seu Fernando, o seu clube é formador certificado? Não é? Então você já perdeu o atleta. Essa segurança jurídica os presidentes de clubes têm que ter, e eu sei como fazer e vou fazer todo dentro da legalidade e dentro da nossa administração. Teles, foi um prazer falar com você, você externou suas ideias aí. Já não vamos mais falar de eleição, tá? Só agora uma pergunta pessoal, você como advogado, jurista, tem acompanhado todo o processo aí. Como é que você vê essa situação do Cesário? É irreversível essa destituição que aconteceu essa semana? Ou você vê como o André Baird, que falou agora há pouco, né? Tá tudo muito nebuloso, muitas dúvidas. Suas impressões sobre o que aconteceu, por favor. Thiago, primeiro pela ordem, só me fazer umas considerações finais com relação, posso? Ah, claro, por favor, claro, à vontade. Ok. Então, primeiramente agradecer a você, o Thiago, o Fernando, ao Gilmar que se retirou, a todos os seus ouvintes e também o pessoal da internet, a todos os dirigentes do futebol de clube do nosso estado, tanto os amadores quanto os das ligas também.
Eu quero ser candidato a presidente da federação por 2 anos. Apenas isso. Se vocês me derem a oportunidade de mostrar para vocês a minha capacidade administrativa, a minha capacidade de gestão, a minha capacidade de poder intermediar situações que nós vamos resolver o futebol do Estado, se vocês me derem essa oportunidade, eu estou colocando meu nome à disposição dos dirigentes. Nós temos muito para fazer. Futebol feminino, eu penso que é a solução do futebol sul-mato-grossense. Temos um projeto específico para isso. Nós vamos trazer grandes jogos aqui para o Estado, tanto do futebol masculino quanto do futebol feminino. Mas o futebol feminino é a alavanca para o nosso futebol. E esse projeto eu quero mostrar para os dirigentes de clubes. Em 2 anos, se me derem essa chance, nós vamos estar trazendo aqui no Estado Corinthians, Flamengo, Botafogo, Fluminense e quem sabe até um futebol sul-americano, uma Copa Libertadores para aqui para dentro, que tem potencial para isso. Então, eu agradeço. E se eu puder, se você, dirigente de clube que está me assistindo agora ou que vai me assistir depois, tem um candidato responsável, ficha limpa, que ficou 14 anos à frente do futebol e não tem passado nebuloso nenhum. Tem sim legado. Nós temos um legado para o futebol sul-mato-grossense e eu só peço 2 anos, nada mais, para a gente mudar essa história. Agora, muito bem, tem as considerações relação... finais do Paulo Telles. E sobre o presidente destituído, Francisco Cesário, Telles. Tá. Agora, tira o candidato, que tem candidato por causa do jogo. É o advogado, quero parecer... Aliás, você pipocou. Eu te perguntei, você entendeu? Eu gravei um áudio de quase 2 minutos, você não me respondeu, entendeu, Telles? Eu quero saber se você vai pipocar ao vivo. Não, eu vou responder. Eu só acho... Pra quem não sabe, né, Telles, a gente tá brincando aqui, eu aprendo muito com o Telles, até porque eu não sou especialista, né? E falta essa parte da justiça desportiva, né, Telles, aqui no nosso estado. Sim, uma atuação mais severa. Eu fui auditor, né? Eu fui auditor também, que esqueci de colocar no meu currículo aí no início, fui auditor do TJD, então tenho mais de 20 anos no futebol sul-mato-grossense. Agora, eu acho que dentro da lei, dentro da legalidade, a destituição do Cesário foi ilegal. Eu tenho minhas posições pessoais. Legalmente concordo. Tenho minhas posições pessoais, eu tenho minhas convicções jurídicas, né? E tenho também meus entraves com o Cesário, que vocês sabem disso, vocês são testemunha disso ao longo do tempo. Mas nunca do lado pessoal, jamais ofendi a pessoa, a família do Cesário, jamais, simplesmente administrativo. Mas o que é certo, é certo. Dentro da lei, não sei os advogados do Cesário, como é que estão atuando, não sei, né? Mas eu entendo, analisando o que eu vi aí nos últimos dias, que eu acompanho somente pela imprensa, a destituição dele foi ilegal. E certamente eu acredito que vai judicializar isso, e vai ter uma reviravolta na frente, né? Agora, detalhes dessa situação, como eu não estou à frente da defesa, não posso me estender muito, mas o ponto de vista é que foi ilegal. Aí, cara, nós estamos fazendo nosso papel jornalístico. Se lá na frente der tudo errado e não tiver eleição, a culpa não é minha, quero deixar bem claro. Né, Fernando? Porque os caras vão falar, vocês... Nós estamos falando desde o início, passo por passo, ninguém está condenado, e os caras aceleram as coisas, né, Blank? Aceleram as coisas. Muito bem. Muito bem. Obrigado, Paulo Telles, são 10h30. Telles, obrigado, viu, Telles? Obrigado mesmo. Por favor, não derrube mais nenhum treinador em campanha. Quando você estiver em campanha, não passe longe do Blank, para que o Blank não derrube nenhum treinador, por favor. Não, eu só contei um. Olha que foram 20 anos. Eu só contei um. Só que ele mandou um áudio para mim, o Thiago. Mas o Paulo Telles tem que aprender a fazer cabine de imprensa, que não chova, que não bata frio e que tenha bancada para a gente poder colocar os equipamentos, né, Paulo Telles? Não, mas era início, né? Foi lá em 2010, quase 10 anos, né? Então, quase 20 anos já, pô. Mas tá bom. Grande abraço. Valeu, Paulo Telles. Foi o segundo. Já, Tony Vieira. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.